Oi, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vai saber que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, não é? Aqui estamos nós para o nosso 7º dia de propósito, 7º dia de 365 dias de propósito nesse ano de 2021, né? E eu pergunto para você, como é que você está? Você está firme nesse propósito? Como é que está essa agenda e como é que está esse cronograma? Está tudo indo bem? Você está afiado? Está seguindo tudo de acordo com o nosso cronograma? Eu espero que sim. E se você ainda não está, dá tempo de você atualizar a gente. Nós já estamos hoje no 7º dia, então nós vamos para o capítulo 20 ao 22 de Gênesis. Daqui a pouco acaba Gênesis, aí nós vamos para um próximo livro e aí depois para você realmente acompanhar. Passados um livro, aí já vai ficar realmente muita coisa para você correr atrás. Então, olha, atualiza enquanto dá tempo. Sabe por quê? 2021 será o melhor ano da sua vida, mas para que ele seja o melhor ano da sua vida, você realmente vai precisar se disponibilizar a querer receber essa instrução de Deus para o seu coração. E você sabe que a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus é uma palavra viva e ela realmente nos instrui às melhores decisões em todas as áreas da nossa vida. Queridos, qualquer coisa que você puder pensar aí agora, a palavra de Deus, ela tem uma saída, ela tem uma solução, amém? Então, nosso propósito, nosso objetivo é exatamente esse, é saber o que Deus pensa a respeito de tudo. O que Deus pensa a respeito do casamento, o que Deus pensa a respeito de chamado, de propósito, o que Deus pensa a respeito de riquezas, o que o Senhor diz a respeito da família, o que o Senhor, tá entendendo? Então, a palavra de Deus, ela nos traz tudo isso. Então, o nosso propósito em ler toda a palavra de Deus, em ler toda a Bíblia, né? Nesse ano de 2021 é exatamente para isso, para que você conheça um pouco mais de Deus, para que você conheça mais a Deus em todas as áreas da sua vida e que você não seja mais enganado, porque é muito ruim nós sermos enganados por falta de conhecimento, né? Tem um livro que nós vamos chegar nele que fala exatamente isso. Em Oséias diz que o povo muitas vezes sofre por falta de conhecimento. Então, em nome de Jesus, eu estou crendo que esse ano de 2021, isso não acontecerá de hoje por diante, isso não acontecerá mais na minha e na sua vida, porque nós seremos guiados por essa palavra, seremos guiados pelo Espírito de Deus e nós vamos ser mais assertivos em nossas escolhas, tá bom? Então, sem mais delongas, porque você gosta de conversar, né? Aí junta comigo que também gosto de conversar, pronto, aí a gente estende esse vídeo, né? Vamos lá. Hoje, então, 7º dia de propósito, no nosso cronograma, capítulos 20, 21 e 22 de Gênesis. Vamos lá, queridos, ontem terminamos falando a respeito das filhas de Ló. Lembra disso? Falamos das filhas de Ló. Elas tiveram 2 filhos, deram o nome dos filhos de Moabe e de Ben-Ramim. Terminamos o capítulo 19. Agora, capítulo 20 hoje, nós vamos começar dizendo o seguinte: nesse meio tempo, então, que aconteceu tudo isso, aquela questão da destruição de Sodoma e Gomorra, nesse meio tempo, Abraão se mudou para o Neguebe, morou também em Gerá. E o que aconteceu? Quando eles estavam em Gerá, o rei Abimeleque, que era o rei de Gerá, né, ele ouviu, ali conversando, ouviu falar que Sara era irmã de Abraão. Abraão falou isso para ele. Então, o rei mandou buscar Sara para si. Só que naquela mesma noite, queridos, a palavra vai nos dizer que Abimeleque teve um sonho, onde Deus aparece para ele e diz o seguinte: você será castigado com a morte porque você pegou uma mulher para você que já é casada. E Abimeleque, queridos, naquela ocasião foi falar ali com o Senhor e falou: Senhor, primeiro, eu não toquei em Sara, ele não teve nada com ela, viu, queridos? Ela foi para lá, mas ele não teve nada com ela. E Abimeleque argumenta com o Senhor, né? E diz assim: Senhor, eu sou inocente, eu era inocente, porque Abraão foi quem me disse que ela era sua irmã. E detalhe, ela ainda confirmou, dizendo que era irmã dele, né? Então eu fui sincero de coração, eu agi por inocência, eu fiz o que fiz por inocência. Isso Abimeleque falando com Deus. E Deus disse o seguinte para ele: olha, eu conheço a sinceridade do teu coração e foi por isso que não deixei você tocar nela. Eu impedi você de pecar contra mim, disse o Senhor a ele. E Deus mandou então ele devolver Sara e todos daquele reino ali iriam morrer. Olha o castigo que viria sobre aquele povo. Então, queridos, a palavra diz que ainda naquela noite estava escuro, né? Quando Abimeleque reuniu todo o povo daquele reino no palácio e mandou chamar Abraão. Só que
O rei, quando viu Abraão, falou: mas Abraão, por que você falou isso para mim? O que é que eu fiz contra você, né? Por que você fez isso comigo? E ele diz também, né, que Sara era sua meia-irmã, porque a verdade é que Abraão e Sara eram mesmo meio-irmãos, né, por parte de pai. E ali, queridos, o que aconteceu? Abimeleque devolveu Sara, deu bens a Abraão, né, deu bois, deu servos e servas, deu muito presentes a ele. E, queridos, além disso, ele lamentou muito o que aconteceu com Sara. Então o que ele fez? Para reparar um pouco o dano, a ofensa feita a Sara, ele deu 1000 moedas de prata para Abraão, tá bom? Então Abraão, ele fez tudo o que fez porque ele tinha medo de ser morto, viu, queridos? A palavra nos diz isso também, que ele ficou assim acuado. Então ele já tinha combinado com Sara que sempre que eles passassem por algum lugar, eles iriam então fazer isso, iriam falar que Abraão era irmão dela e não esposo. Queridos, então depois disso, Abraão orou, viu? Orou por eles, porque a palavra também disse que seria necessário Abraão orar por eles para que eles fossem curados. E quando ele orou por Abimeleque, sua mulher, os seus servos, todos eles ficaram curados. Por quê? Porque o Senhor já havia tornado estéril todas aquelas mulheres, todo aquele povo. Então ninguém ia poder ter filhos, né? Mas ali, queridos, depois da oração, ficou tudo certo, ficou tudo bem. E assim terminamos o capítulo 20. Vamos correr para o 21. O Senhor então cumpre o que havia dito a Sara. Lembra da promessa que Deus tinha feito a Sara? Que ela iria gerar um filho? Pois é, então aqui no capítulo 21 essa promessa se cumpre, né? Ela engravida, dá a luz a Isaac, em plena velhice, e tem uma frase muito importante que eu até frisei aqui no meu resuminho, naquele resuminho que eu conto para vocês que eu sempre faço dos capítulos, e eu marquei o seguinte, em plena velhice e no prazo indicado por Deus. Eu quero abrir só um parênteses para dizer para você, queridos, aqui, que isso chamou muito minha atenção, dentre tantas outras coisas, para também lembrar para você que o Senhor, ele nunca chega atrasado, viu, queridos? Na nossa necessidade, nas nossas orações, naquilo que nós temos pedido ao Senhor, ele nunca se atrasa. Então fica firme, porque tudo aquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida, ele vai fazer, tá bom? Fica firme, é só abrindo um parênteses que pegando um gancho nessa palavra, tá bom? Vamos continuar. Então Abraão circuncidou Isaac ao 8º dia. Lembra que ele tinha feito um pacto com Deus e teria que circuncidar todos os homens? Lembra disso, né? Ok. E Sara também nessa ocasião estava muito feliz e disse o seguinte: Deus me fez rir e todos que souberem, né, também irão se alegrar com isso. Queridos, a palavra diz que Isaac foi crescendo e quando ele já estava desmamado, Abraão deu uma festa. E nesse dia da festa, Sara viu que Ismael, lembra Ismael, filho de Agar, que estava também lá, como eles ficavam caçoando, rindo de Isaac. Então, Sara chamou Abraão e falou o seguinte, eu quero que você mande Agar e Ismael embora. Eu não quero isso acontecendo aqui na minha casa. E Abraão ficou muito perturbado com aquela situação. Por quê? Porque afinal de contas Ismael também era filho dele, né? E Deus então chama Abraão e disse o seguinte: atenda ao pedido de Sara. E não fique perturbado, porque eu cuidarei de Ismael e de Agar, eu farei dele uma grande nação, porque também é teu descendente. E no dia seguinte, Abraão então fez aquilo que Sara pediu e o que o Senhor também ordenou, né? Ele despediu então Agar e Ismael, preparou pão e água e eles foram então pelo deserto. Só que, queridos, a palavra nos diz que quando acabou a água, Agar então colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou dele, porque ela estava sofrendo, pensando que chegaria à morte, é o que diz a palavra. Ela se afastou porque ela pensou, eu não quero vê-lo morrer, e ela chorava amargamente pensando nisso. Só que, queridos, a palavra também diz que do céu, Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo então, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, não tenha medo, vá, levante o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação, um grande povo. E ali, Deus abriu os olhos de Agar, para que Agar avistasse um poço de água, e ali ela encheu as vasilhas, deu água para ele, e deu tudo certo. Deus abençoou o menino, que viu no deserto, né, que viveu no deserto esse tempo inteiro, e o tornou um grande flecheiro. Ele também habitou no deserto de Parã, casou-se com uma mulher da terra do Egito.
E aqui dá uma pausa, vamos embora agora para o rei Abimeleque ficar. O que aconteceu? Ele foi ao encontro de Abraão após isso daqui. E nesse encontro, o que ele fez? Ele pegou e falou o seguinte com Abraão: Abraão, eu vejo claramente que Deus é com você. Tem coisa melhor do que alguém dizer isso para outra pessoa? Eu vejo claramente que Deus é com você, queridos. Foi isso que Abimeleque falou com Abraão. E o que ele fez? Então eu vim aqui para fazer um acordo com você, um pacto com você. Porque eu não quero, olha, jamais, eu não quero correr um risco, né, de você fazer alguma outra coisa contra mim. Então, queridos, a palavra nos diz que eles fizeram um acordo naquele lugar. E aquele lugar ficou chamado de Berseba. Ele ali plantou uma tamargueira e ali orou ao Senhor invocando a sua presença. Abraão ainda morou por muito tempo ali na terra dos filisteus. Assim terminamos o capítulo 21. Corre para o 22 que já é o último. Vamos lá. Vamos lá, respira fundo que nós vamos conseguir vencer, tá bom? Vamos lá. Capítulo 22, então diz o seguinte: Deus colocou Abraão à prova após algum tempo. Você vai saber agora qual foi essa prova. O que ele fez? Ele mandou sacrificar Isaac. Ele falou o seguinte, ele deu toda a instrução para Abraão, falou o seguinte: olha, você vai pegar Isaac, vai lá para a terra de Moriá e vai sacrificar lá Isaac no monte. Ok, então na madrugada seguinte, queridos, a palavra diz que Abraão já fez isso. Ele se levantou, preparou tudo como deveria, né? Levou consigo 2 dos seus servos e Isaac, e também levou a lenha para o sacrifício. Então ele foi uma caminhada de 3 dias, diz a palavra. E quando Abraão avistou aquele lugar onde o Senhor já havia dito, ele pediu para que os servos esperassem ali, né? E foi somente com Isaac. Mas teve algo aqui também importante que eu quero frisar e chamar a sua atenção. Ele disse o seguinte para os servos deles: ó, eu e Isaac, nós iremos até lá adorar ao Senhor. E depois nós voltaremos, né? Então, ou seja, ele em momento nenhum falou que ele iria voltar. Então aqui nós vemos a clareza na confiança que Abraão estava no Senhor, né? Porque apesar de ter pedido Isaac como sacrifício aqui, queridos, ele colocou no plural, ele não disse que eu voltaria, ele falou assim, nós voltaremos, né? Então eu também queria chamar aqui a sua atenção para a obediência e a confiança que Abraão estava no Senhor. Continuando, vamos lá. Então Abraão preparou tudo, colocou Isaac sobre o altar, preparou tudo, a lenha, tudo, amarrou Isaac. Quando ele pegou a faca para poder executar o plano totalmente do que o Senhor havia falado com ele, a palavra do Senhor nos diz que um anjo do Senhor gritou: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor, porque não negou nem mesmo seu único e amado filho. E ali, queridos, Abraão chamou aquele lugar de Deus proverá. Sabe por quê? Porque ele olhou para aquele lugar ali e viu que também tinha um novilho ali, né? Um novilho ali com os chifres presos. Ele pegou aquele novilho e o que ele fez? Sacrificou ao Senhor, né? Então por isso que ele chamou o lugar de Deus proverá, queridos. Então é o seguinte, pela segunda vez o anjo aparece a Abraão e diz o seguinte para ele: como você não me negou seu filho e me obedeceu, eu te abençoarei e farei de ti e dos seus descendentes tão numerosos que, assim como as estrelas do céu e assim como a areia da praia do mar. Queridos, olha que coisa, hein? Por causa da obediência, amém? Então, depois disso, já para finalizar, para o nosso vídeo não ficar muito grande, o que aconteceu depois disso? Abraão ficou sabendo que a esposa de Naor, né, Milcal, ela tinha gerado 8 filhos e que a concubina dele, que se chamava Reumã, havia gerado 4 filhos. E assim, queridos, nós terminamos o nosso devocional, o nosso propósito, o nosso 7º dia desse nosso propósito poderoso de 365 dias, lendo toda a Bíblia, tá bom? Então, olha, se você ainda não leu hoje, não bateu sua meta no cronograma, vai lá, agora que você já assistiu o vídeo, leia esses 3 capítulos, olha, amanhã tá imperdível. Eu queria dizer pra vocês que eu já dei uma adiantada, sabe? Meu coração não aguentou e eu já dei uma adiantada no texto de amanhã, e amanhã também vai estar muito poderoso. Então, eu te espero amanhã, vamos firme nesse propósito, eu quero ver você prosperar e avançar, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, uma vida abundante, uma vida próspera em todas as áreas. E sabe como é que nós vamos conseguir isso? Conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas através da revelação da sua palavra, tá bom? Então, um grande abraço para você, tchau, tchau e até amanhã.